Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o Marco Aurélio Ferreira, sou vice-presidente da Liga de Infectologia aqui da UMC e hoje eu vou estar conversando um pouquinho com vocês sobre a família dos coronavírus e a epidemiologia deles. Essa aula faz parte do projeto denominado Ligas Engajadas, que é promovida pela ABLAN e pela SANAR. Bom, vamos lá. A família dos coronavírus é uma grande família viral. Eles são conhecidos desde os anos 60 e causam infecções respiratórias tanto em seres humanos quanto em animais, as denominadas zoonoses. Geralmente, eles causam doenças respiratórias leves a moderadas, semelhantes a um resfriado comum. Quanto ao histórico dos coronavírus, algumas pessoas se infectam com os coronavírus comuns ao longo da vida, desempenhando apenas resfriados normais, como por exemplo o HCOV-290E e o LM63. As crianças pequenas são mais propensas a se infectarem por esse tipo de coronavírus. Já alguns outros coronavírus causam síndromes respiratórias mais graves, como por exemplo a Síndrome Respiratória Aguda Grave, a SARS. Essa doença é causada pelo coronavírus associado a SARS, o SARS-CoV. Os primeiros relatos foi na China em 2002. O contágio se deu através dos pangolins, um animal silvestre típico da China. Essa doença se disseminou rapidamente para 12 países, na América do Norte, na América do Sul, na Europa e na Ásia. Infectou mais de 8.000 pessoas e causou cerca de 800 mortes, até ser controlada em 2003. E a partir de 2004 nós não tivemos nenhum caso de SARS relatado mundialmente. Outra doença importante causada pelo coronavírus é a Síndrome Respiratória do Oriente Médio, a MERS. Ela aconteceu em 2012, o seu contágio se deu através do contato com o camelo e iniciou-se na Arábia Saudita e posteriormente para outros países do Oriente Médio, Europa e África. Todos os casos fora da Península Arábica tinham um histórico de viagem ou contato recente com viajantes procedentes de países do Oriente Médio. Já a Covid-19, ou a doença causada pelo coronavírus em 2019, é a que está mais em alta. O coronavírus que transmite essa doença é denominado SARS-CoV-2. Ela se iniciou em 2019, nós não sabemos muito bem qual animal foi o responsável por essa transmissão, e o foco inicial foi a província de Wuhan, na China. Bom, os coronavírus têm algumas características bastante comuns, como o período de incubação médio, que é o tempo entre o dia do contato com o paciente doente e o início dos sintomas. Geralmente, os coronavírus têm o tempo de incubação médio de 2 a 14 dias, enquanto que o SARS-CoV-2 tem cerca de 5 dias e em casos mais raros de 14 a 15 dias. Já o período de transmissibilidade é relativo à transmissão oral, que ocorre apenas enquanto persistirem os sintomas. É possível a transmissão após a resolução dos sintomas também, mas a duração do período de transmissibilidade é desconhecida tanto para o SARS quanto para o MERS. Da Covid, a gente ainda não tem dados suficientes. Mas durante o período de incubação e casos assintomáticos, nós não temos o contágio da SARS e da MERS. Quanto à estrutura dos coronavírus, eles possuem um material genômico de RNA fita simples sentido positivo, ou seja, eles servem diretamente para a síntese proteica. Eles são envolvidos também por uma capa de gordura e de proteína e o tamanho varia de 100 nanômetros. Eles são bem pequenos. Eles também possuem a proteína spike ou proteína S, que são espículas glicoproteicas que se ligam fortemente à enzima ECA2 das nossas células. Partindo um pouquinho agora para o SARS-CoV-2, ele tem as seguintes estruturas. Ele detém a proteína S, que permite o encaixe do vírus na célula.
A proteína N, que camufla RNA diante do sistema imunológico da célula, a membrana glicoproteica, que envolve o material genético, a proteína E, que ajuda a infectar outras células, e o RNA é o seu material genético. Agora, como eles conseguem invadir as nossas células? Como eles conseguem causar todos esses sintomas? Eu vou estar falando agora um pouquinho sobre a fisiopatogenia. Bom, o vírus encaixa suas proteínas S nos receptores ACE2 ou da ECA2 na célula humana e, uma vez acoplado, ele consegue infectar nossas células. Ao penetrar na célula humana, os ribossomos da célula hospedeira traduzem as informações contidas no material genético do vírus, produzindo proteínas como a RNA polimerase viral. Essa enzima replica o material genético do vírus dentro das nossas células, produzindo primeiro uma fita intermediária de RNA sentido negativo, uma fita subgenômica, e depois novas fitas sentido positivo. Essas últimas vão compor novas partículas virais, após serem associadas a proteínas virais como os receptores de superfície. A montagem final dos novos vírus ocorre no retículo endoplasmático e no complexo de Golgi da nossa célula. Após essa montagem, as partículas saem da célula e assim estão prontas para infectar novas células e repetir todo esse processo novamente. Agora, partindo um pouquinho para a epidemiologia, nós precisamos saber de cor esses conceitos para não confundi-los. Vamos começar pela endemia. A endemia não está relacionada a uma questão quantitativa da doença. Uma doença classificada como endêmica ou típica de uma região quando acontece com muita frequência no local. Podem ser sazonais, ou seja, acontecer em determinadas épocas do ano, como é a febre amarela lá na região norte do Brasil. Já o surto acontece quando há um aumento repentino do número de casos de uma doença em uma região específica. Esse aumento deve ser maior que o esperado pelas autoridades. Já a epidemia é quando nós temos um surto acontecendo em diversas regiões, tanto municipais, quanto nacionais, quanto locais. Uma epidemia a nível municipal acontece quando diversos bairros apresentam a mesma doença. E uma epidemia a nível nacional acontece quando há casos em diversas regiões do país. Já a pandemia acontece quando uma epidemia se espalha por diversas regiões do planeta, como é o caso da Covid-19 e da AIDS, que apesar de ser classificada ainda como uma pandemia, ela está diminuindo mundialmente. Agora sobre a pandemia da Covid-19, que é a que nós estamos enfrentando. No dia 11 de março de 2020, a OMS declarou que a Covid-19 era uma pandemia. Já era esperado, pois essa doença já havia se espalhado pelo mundo inteiro, atingindo 5 continentes. Neste exato momento da gravação, dia 1º de abril de 2020, às 15h16, nós temos cerca de 910.352 infectados ao longo do mundo inteiro, sendo que desses, 5.812 são brasileiros. Outro conceito importante é a capacidade de contágio, o R0, que é nada mais nada menos que o número médio de contagiados por cada pessoa doente. Ou seja, uma pessoa doente com a Covid-19 transmite o vírus em média a outras 2,74 pessoas. É como se eu, contaminado pela Covid-19, transmitiria essa doença para outras 2,74 outras pessoas. Já a pandemia de influenza H1N1 em 2009 teve essa taxa de 1,5 e o sarampo tem a taxa de em torno de 15. Ela é bastante contagiosa. A Covid-19 teve seu foco inicial em Wuhan, na China, e hoje boa parte dos países afetados vive um regime de quarentena domiciliar e isolamento social. Esse protocolo está sendo adotado por vários países para que contenha assim o contágio do SARS-CoV-2.
E aí, a OMS se mostra como um órgão internacional bastante importante. Ela é responsável pelas melhorias das políticas públicas e dos serviços públicos de saúde e através da transferência de tecnologia e difusão do conhecimento acumulado por meio de experiências produzidas nos países membros, ela também faz um trabalho de cooperação internacional promovida por técnicos e cientistas vinculados, especializados em epidemiologia, saúde e ambiente, recursos humanos, comunicação, serviços, controle de zoonoses, medicamentos e promoção da saúde. O esforço é direcionado basicamente para alcançar metas incomuns. Iniciativas sanitárias multilaterais são traçadas juntamente da OMS com os governos e eles desenvolvem uma atenção especial aos grupos mais vulneráveis, como mães e crianças, trabalhadores, idosos, pobres, refugiados e desabrigados. O objetivo da OMS é garantir a todas as pessoas o mais elevado nível de saúde. E quando ela se refere à saúde, é não apenas a ausência de doenças, mas sim um estado de completo bem-estar físico, mental e social. Bom, pessoal, aqui estão as referências que eu utilizei para montar essa aulinha e eu gostaria de agradecer muito a essa oportunidade. Até logo!